na velocidade da notícia que não para de acontecer, com a força de motor gerado por uma categoria forte que não foge da pista, do povo e da carga. Está entrando no ar Rádio Chofer, a voz do rodoviário. Sabemos que a vida é o bem maior do ser humano e a saúde é a condição essencial para uma vida boa. Por isso, você deve se cuidar. Imagine ter acesso a médicos especialistas e renomados da região, programas de saúde exclusivos e atendimento de urgência e emergência em todo o país. Chegou o momento de investir na sua saúde com a Unimed do Sudoeste, o plano de saúde que se preocupa verdadeiramente com você. Chama no WhatsApp 77-2101-9393 e solicite a cotação do seu plano de forma personalizada. Invista no seu bem-estar hoje mesmo. Aqui tem saúde, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Prática, serviços terceirizados. Em uma cidade que respira crescimento, existe uma força invisível que ajuda a mover o progresso. Essa força é feita de detalhes, de momentos, de pessoas. Essa força é a prática. Nós entendemos que cada empresa, cada condomínio, shopping que cuidamos não é apenas mais um cliente, é uma comunidade, um lar, um sonho que se tornou realidade. Nossa presença pode não ser sempre vista, mas é sentida na segurança que você experimenta ao entrar no seu edifício, na limpeza que torna o seu dia mais brilhante, na eficiência que faz cada tarefa parecer mais leve, sentida na tranquilidade de saber que alguém está sempre cuidando, sempre otimizando, sempre melhorando. Prática. Sempre perto. Venha trabalhar conosco. Nossa sede está localizada no condomínio Alphaville 1, na área comercial, saída Vitória da Conquista, Barra do Choça. Telefone 3421-8006. 3421-8006. Vai viajar de Vitória da Conquista para Salvador? Viaje com todo o conforto e segurança dos novos ônibus da Rota Transportes. Parcele suas passagens em até 6 vezes sem juros e desfrute do serviço leito-cama em cabines privativas com poltronas que reclinam até 180 graus. É como deitar em sua cama e acordar em seu destino. Aproveite tomadas USB individuais, água, ar-condicionado, Wi-Fi e muito mais. Rota Transportes, com você nos caminhos da vida. Vitória da Conquista tem a maior oficina de funilaria e pintura do sudoeste da Bahia. Reflexo Car. Garantia em todos os serviços de funilaria e pintura e atendendo as maiores empresas seguradoras do Brasil. Reflexo Car. Na Avenida Bartolomeu de Gusmão, número 939, bairro Jurema. Atendendo empresas seguradoras e serviços particulares. Reflexo Car. Orçamento via WhatsApp 77-3421-5588. 3421-5588. Reflexo Car. Siga também no Instagram, @ReflexoCarVCA. O SintraVC, Sindicato dos Rodoviários, representa e defende os direitos dos trabalhadores do sistema de transporte coletivo de passageiros municipal, intermunicipal e interestadual. Disponibiliza também serviços jurídicos, sociais, assistenciais, gratuidades e descontos em vários segmentos de educação, saúde e lazer para todos os associados e dependentes. Seja um associado SintraVC. Visite nossa sede, Rua Laodiceia Gusmão 586, telefone 3423-4959. O Grupo Tecnoágil faz a diferença quando o assunto é proteção. Tenha segurança a qualquer hora e em qualquer lugar. Conheça as nossas soluções para a sua proteção, da sua casa e do seu negócio. Rastreamento veicular e de cargas, terceirização de mão de obra, automação residencial, energia solar, vídeo monitoramento, portaria remota. Não conte com a sorte, conte com a Tecnoágil. Fale conosco e saiba como podemos te ajudar. Ligue 77-3421-0975. Tecnoágil, é o futuro em suas mãos. Vem aqui, que agora eu tô mandando. Vem meu cachorrinho, a sua dona tá chamando.
Você sabia que as doenças cardiovasculares são uma das principais causas de morte em cães e gatos? Fique atento se o seu pet apresentar estes sinais: perda de peso, fácil cansaço, tosse, língua roxa, convulsão ou desmaios. Vitória da Conquista tem uma clínica cardiológica especializada, Cardiovet, doutora Roseli Sanches, especialista em cardiologia e ultrassonografia veterinária. A clínica Cardiovet realiza ecocardiograma, eletrocardiograma, ultrassonografia, raio-x e consultas cardiológicas. E está localizada na Avenida Gilenilda Alves, no posto Boa Vista, bairro Boa Vista. Entre em contato pelo Instagram, @doutora Roseli Sanches Cardiovet, ou pelo WhatsApp 7798111 9405 98111 9405. Cuide do coraçãozinho do seu pet, que faz transbordar de alegria o seu coração. Sit junto. Sentado e calado. Quer se sentir renovada, ser cuidada e sentir-se bem? A Clínica de Estética Lívia Dias oferece diversos tratamentos corporais e faciais para você. Um desses tratamentos é a criolipólise, super eficiente para acabar com a gordura localizada em flancos, braços, abdômen, costas e outros locais. Uma tecnologia exclusiva de congelamento de células adiposas, as famosas gordurinhas. Este tratamento facilita a quebra das gorduras e te auxilia a modelar o corpo, te deixando ainda mais linda. Clínica de Estética Lívia Dias, na Avenida Otávio Santos, Centro Médico Itamaraty, 3º andar, em Vitória da Conquista. Acesse o Instagram, @Clínica de Estética Lívia Dias, ou ligue 7799151 4823. 9151 4823. A sua melhor versão é com a Clínica de Estética Lívia Dias. Limpar Soluções. Produtos e equipamentos para limpeza. Temos uma linha completa de tudo o que você precisa para efetuar a limpeza e sanitização nos mais variados segmentos: residenciais, empresas e indústrias. E você, dono ou dona de casa, que procura soluções para facilitar sua vida, a loja Limpar é o lugar certo. Venha nos fazer uma visita e conhecer todas as soluções que temos para ajudar você em suas tarefas. Cotações e informações pelo WhatsApp 7798130 6788 98130 6788. Limpar Soluções fica na Avenida São Geraldo 1314, no Alto Marom, pertinho da Feira do Alto Marom. Venha nos fazer uma visita. Nosso time de especialistas está pronto para te atender. Limpar Soluções. Atenção! Esse recado é para você que quer curtir a natureza, respirar o ar puro, ouvir o canto dos pássaros, pescar, se divertir e descansar com a família. Loteamento Santo Expedito, no distrito de São Sebastião, em Vitória da Conquista. Acesso pela Estrada da Barra ou pela Lagoa das Flores. São mini chácaras de 800 metros quadrados, com água da Embasa e energia elétrica na porta do loteamento. Loteamento Santo Expedito. O único da região com represa particular, rua de acesso à barragem do Rio Quigo. Loteamento Santo Expedito, a sua oportunidade de ter um cantinho aconchegante no campo. Entre em contato através do WhatsApp 77988440318 988440318. Você pode entrar em contato também pelo Instagram, @Léo Pereira Jornalista. Instagram, @Léo Pereira Jornalista.
e na página do Instagram do Loteamento Santo Expedito, @Loteamento Santo Expedito. O valor à vista pode ser parcelado em até 24 vezes. Não perca esta oportunidade. Da cidade para o campo, é Loteamento Santo Expedito. Boa tarde, Vitória da Conquista. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Rádio Chofé. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Melodia. Lembrando que o programa Rádio Chofé é um patrocínio, é uma ação dos Sindicatos Rodoviários de Vitória da Conquista, o Sintravc. E aí, aproveito e mando um abraço a todas aquelas pessoas que necessitam transitar aqui na cidade, conduzindo mercadorias, conduzindo cargas, conduzindo principalmente pessoas. A todos os chofés aí de Vitória da Conquista e região. E aquele que não é de Vitória da Conquista, mas está passando por Vitória da Conquista, zapeando aí no seu dial, caiu na Melodia FM. Então, você está ouvindo um programa feito para o chofé. Programa Rádio Chofé, Vitória da Conquista. Hoje, dia 22 de agosto de 2024. Não sei se Jonathan sabe, aqui hoje nós temos uma entrevista aqui com o Fernando, não sei se o Fernando sabe, mas hoje, lembrem-se, quando a gente era da criança, hoje é dia do folclore. Hoje é dia do folclore. Eu sei que o brasileiro comemora o Halloween, né, o Halloween americano e tal, mas, digamos assim, vamos fazer uma analogia aí, forçando muito a barra, viu, gente? O nosso folclore aí, nosso saci seria aquela representação máxima, o curupira, enfim. Então, todos os elementos do nosso folclore, hoje é o dia do folclore. Hoje também é o dia do coordenador pedagógico. Tem até dia para coordenador pedagógico, viu, gente? Coordenador pedagógico é uma figura extremamente importante. E aí eu aproveito e quero mandar um abraço para a Ana Paula, que é a coordenadora pedagógica do Instituto Bem-Maker, e em nome dela eu homenageio aí a todos os coordenadores pedagógicos desse Brasil. Bem, hoje, como eu anunciei ontem, nós vamos ter uma entrevista extremamente importante, maravilhosa. É um meu amigo e um profissional de altíssimo nível, professor Fernando Vasconcelos. Professor Fernando Mota, né? Vamos chamar assim, que é mais conhecido como Fernando Mota. É um profissional que, na área de saúde do trabalhador, já esteve aqui conosco fazendo já algumas entrevistas. Ele que é graduado em engenharia mecânica, pós-graduado em engenharia de segurança, mestre em meio ambiente, professor do IFBA, profissional que atua com consultoria em diversas empresas, e é um profissional que tem uma experiência assim muito larga na área de segurança do trabalho e também na área de desenvolvimento das pessoas. Nessa entrevista nós vamos bater um papinho principalmente sobre as questões relacionadas à segurança do trabalho. Vamos passear um pouquinho por números que não são muito bons para o nosso Brasil, mas principalmente nós vamos falar um pouco sobre o que pode ser feito. E aí o professor Fernando, ele vai trazer assim, não somente uma perspectiva técnica da questão, mas também e principalmente uma questão comportamental extremamente importante que nós vamos ter o prazer de aprender aqui nesse programa. Professor Fernando, uma boa tarde, seja muito bem-vindo ao programa Rádio Chofé, muito bem-vindo à Rádio Melodia FM mais uma vez. Boa tarde, Fabrício, boa tarde aos ouvintes, para mim é um prazer, sempre poder tocar sobre esse tema. É um tema, vamos dizer assim, universal, mas
nós não temos essas oportunidades de estar falando sobre esse tema, né? Então, eu que agradeço pelo convite e estarei sempre à disposição, já antecipando, né, um próximo encontro, caso seja possível. Muito bom, você sempre será bem-vindo, Fernando, e se não tinha espaço, aqui tem espaço. Sem mais delongas, professor Fernando, o termo segurança do trabalho, volta e meia ele aparece um pouco na mídia, né? É muito raro, não é muito comum se tratar desse assunto assim com muita frequência, mas volta e meia aparece uma coisa aqui e acolá, quando acontece um acidente trágico, quando ocorre uma mudança na legislação que movimenta muita coisa. Então, a segurança do trabalho, ela de vez em quando está permeando a sociedade, em termos de mídia. No entanto, ela está presente em qualquer ramo, em qualquer atividade, em qualquer atividade profissional. De uma forma assim, breve, se for possível, professor Fernando, quando a gente fala segurança do trabalho, a gente está falando de quê? O que é a segurança do trabalho? Fabrício, a pergunta foi bem interessante porque, por incrível que pareça, nós estamos aí em 2024, a gente tem pessoas que confundem segurança do trabalho com segurança patrimonial, né? É importante deixar, né, claro isso, que segurança do trabalho está voltado para o ambiente de trabalho, são questões ocupacionais. Ou seja, quando falamos de segurança do trabalho, nós estamos falando de um conjunto de medidas, são medidas e ações que são empregadas para quê? Justamente para evitar que os trabalhadores venham sofrer acidentes. Aonde? No ambiente de trabalho. Acidente esse que nós chamamos de acidentes típicos, que são aqueles acidentes onde ocorre uma fratura, né, até a morte do trabalhador, como também as doenças, que nós chamamos de doenças relacionadas ao trabalho. Então, quando falamos de segurança do trabalho, nós estamos falando justamente sobre isso. Ou seja, são medidas, né, e ações. Quando falamos só de medidas, nós não estamos implementando, né, a segurança do trabalho. Porque eu posso sugerir uma medida para a empresa implementar, mas se não houver a ação, a segurança do trabalho não existe. Então, para que haja segurança do trabalho, é necessário que nós, profissionais de SST, propomos essas medidas e que a empresa a implemente. Caso contrário, a gente fica só com a medida. E aí nós não temos segurança do trabalho. Então, resumindo, a segurança do trabalho é extremamente importante dentro do ambiente de trabalho, porque vem justamente para prevenir acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Antes de iniciar a entrevista aqui, o professor Fernando estava falando um pouco de também dados estatísticos. Falando um pouco, não dados estatísticos, mas informações numéricas referentes a acidente de trabalho. E, obviamente, quando acontece um acidente de trabalho, isso é um problema para a empresa, para o trabalhador, para a família do trabalhador, enfim. Será que esse número é muito grande, é número pequeno? Como é que é a comparação do Brasil com outros países? Fala um pouquinho, Fernando, de que volume nós estamos falando. Quando a gente fala, você falou de acidente, você também falou referente a... Falou de prevenção, falou de segurança do trabalho, mas também falou de acidente. Quantos acidentes acontecem no Brasil por número de vidas ali ocupadas fazendo algum tipo de trabalho? E se isso é um número aceitável num patamar mundial, num nível mundial? Como é que está a situação do Brasil com relação a acidente de trabalho? Fabrício, a estatística ela não é, vamos dizer assim, agradável, né? Quando nós enxergamos uma estatística, no Brasil nós temos aí em torno de 600 mil acidentes por ano. 600 mil acidentes por ano. É isso que vocês, né, acabam de ouvir. 600 mil acidentes. E o que está chamando a atenção, né, nesses acidentes são os acidentes com óbito, que esse é o mais crítico. Esse Sim. jamais nós podemos aceitar. Ou seja, esse nós não temos parâmetros, né? Nós não temos parâmetros comparativos. O objetivo é zerar. Você ter uma ideia, a cada 3 horas morre um trabalhador no Brasil. Repetindo, audiência, a cada 3 horas um trabalhador morre no Brasil. Considerando que a maioria das empresas começa a trabalhar a partir das 8 e agora são 12 horas e 20 minutos, nós temos aí... um trabalhador morreu, pelo menos nessa manhã. E daqui a pouquinho um outro vem a óbito. Estatisticamente. Infelizmente. E aí, né, a gente trazendo esse número para um comparativo, Fabrício, isso quer dizer o seguinte, que de cada 100 trabalhadores, de cada 100 mil trabalhadores, 8 terão sua vida ceifada. Isso no Brasil. Eu trouxe até uns dados aqui interessantes, que no Japão, essa estatística é de 1,4 trabalhadores morrem a cada 100 mil. E aí, tudo bem, o Japão é um pessoal mais, né, preocupado, um pessoal mais disciplinado, né, do ponto de vista comportamental.
justifica-se. Mas vamos para a Argentina, né? Na Argentina nós temos 3,7 óbitos para cada 100 mil trabalhadores. E o Brasil? 8. Quer dizer, mesmo assim, né, Deus. nós estamos ainda, né, à frente da Argentina. Só que é um dado que a gente não gostaria de estar na frente. Negativo. É um dado negativo. Então, isso, Fabrício, é uma informação que, aí, conforme eu comentei anteriormente, se a segurança do trabalho vem para prevenir esses acidentes, e como é que, né, uma estatística desta ainda é permissível, né, num ano e com tanta tecnologia que nós estamos tendo. Então, isso aí é uma interrogação que a gente tem que encontrar a resposta, solução, encontrar a resposta para isso. Fernando, quais são as hipóteses dessa quantidade de acidentes? Há um problema com o trabalhador, é um problema com o processo de trabalho, é um problema com a gestão das empresas, é um problema dos profissionais que são incompetentes nessa atividade? Quais são as hipóteses para que o Brasil tenha, assim, uma quantidade tão grande de acidentes? Se a gente consegue ser moderno em várias questões, temos uma legislação relativamente robusta na questão de saúde, de segurança do trabalho especialmente, temos empresas de grande porte que podem colocar recurso para fazer mais segurança. Por que esses números não são números aceitáveis? E chega a ser assustador. 8 mortes a cada 100 mil trabalhadores. Oficialmente falando, né, Fernando? Porque existe ainda uma mão de obra informal, existe ainda subnotificação. Mas quais são as hipóteses, Fernando? O que é provável que esteja acontecendo para gerar esse tipo de acidente? Assim, esse tipo de dado? Fabrício, é interessante, um certo dia, né, em uma palestra, eu fiz um questionamento. Nessa palestra haviam empresários e também, né, trabalhadores. Eu fiz questão de perguntar se eles tinham interesse, né, que seus trabalhadores, por exemplo, para os empresários, se os seus trabalhadores sofressem acidente. É claro que a resposta é bem óbvia, né? Não tem interesse nenhum. E da mesma forma, né, fiz essa pergunta também para os trabalhadores. E também a resposta, né, com certeza, nenhum trabalhador quer. Quem quer se acidentar, né? Sofrer um acidente. E principalmente nessa estatística de óbito, né? Ninguém quer morrer. Bom, eu só não perguntei para o governo porque eu não tive oportunidade. Mas se eu perguntasse para o governo, né, o governo ia dizer que também não queria. Por quê? Porque a Previdência Social, todos nós sabemos, né, que está aí com um rombo altíssimo. E são bilhões, né, que a Previdência paga em função de acidente de trabalho. Bom, a pergunta é, se o empregador não tem interesse que seus empregados sofram acidente. Se os empregados também não têm interesse, e o governo muito menos, e afinal, o que está acontecendo? Então, essa sua pergunta, né, foi muito pertinente, mas assim, ó, pela minha experiência, né, eu tenho observado que, com o recurso tecnológico que nós temos hoje, é possível a gente ter um ambiente de trabalho seguro. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, tá certo? Mas, Fernando, será questão financeira? Também não, né? São poucas empresas que talvez não tenham um recurso, né? Vamos dizer assim, um capital de giro para poder investir aí em proteções de máquinas e equipamentos. Mas hoje, né, o governo, através de financiamento, ainda, né, consegue esses valores. E eu tenho conhecimento de empresas que têm recurso financeiro. E aportam, né? Aportam muito exatamente. recurso. E o que acontece? E a gente propõe essas medidas de controle, mas no final a ação não vem. Né? Bom, e aí, né, eu comecei a me questionar. Eu tenho 30 anos aí, né, de experiência nesse mundo, né, industrial, e eu comecei a me questionar. Vem cá, mas se ninguém quer que acidente aconteça? A empresa tem o dinheiro, a empresa contratou um profissional, e o profissional tem competência para sugerir aquela ação. E a empresa, no final, não fez a ação. Bom, e esta ação, por não ter sido feita, né, pode ter proporcionado um acidente grave, inclusive um acidente que pode ter entrado nessa estatística aí. E afinal, o que é que está acontecendo? Eu só tenho uma resposta, Fabrício. Aí eu busquei essa resposta onde? Na questão comportamento. Né? Então, a questão ela é comportamental. Né? E a gente tem um aspecto cultural muito forte. Veja, que a estatística que nós fizemos, que eu trouxe aqui, comparando o Brasil com o Japão, nós sabemos que o público
japonês são pessoas disciplinadas, né? Pessoas que o que é combinado, eles, né, realmente executam. Uma sociedade milenar, muito com costumes e muito com valores muito internalizados. A gente sabe disso. Exatamente. Então, quer dizer, e aí a gente observa que é comportamental. Isso aí é comportamental. Porém, esse comportamento eles adquiriram, né, com um programa, com uma vamos dizer assim, com uma política que o próprio país tem, né? É uma cultura dele. A nossa cultura não é essa, né? A nossa cultura é fazer vista grossa, né? E quando trata-se de questões para alguns empresários, entende a segurança do trabalho como sendo um custo. E aí quando ele vai aportar um valor ali, ele acha que é custo. Nós não entendemos isso como custo, porque o custo sim é a morte de um trabalhador. Se você faz um investimento em uma máquina que custa lá 3, 4 mil reais, tudo bem. Inicialmente, a empresa vai tirar este valor, né, e vai implementar aquela ação. Só que esta ação vai evitar que um trabalhador possa ser, né, que ele não venha a sofrer um acidente grave e não chegar até a morte. Ou até mesmo ter, né, parte do seu corpo amputado. Devido ao quê? Devido àquela máquina não estar protegida. Então, quanto custaria, né, quanto custa uma morte hoje? Quanto custa, né, a perda de uma mão? É infinitamente maior do que o investimento que se faz em um ambiente de trabalho. Então, resumindo, devemos trabalhar o quê? Devemos trabalhar desde a alta administração da empresa, né, até a etapa operacional, ao público operacional. Mas trabalhar em que sentido? Trabalhar na questão comportamental. Se a gente não mudar o nosso comportamento, né, infelizmente, essa estatística, em vez de diminuir, pode até aumentar. Agora, a partir do momento que a gente tem essa consciência, né, e aí sim, a empresa, ela quer de fato, né, e aí ela desenvolve um programa de mudança de paradigma dentro do seu ambiente de trabalho, aí eu acredito que essa estatística nós podemos reverter. Caso contrário, é chover no molhado, né, é chover no molhado. Então, Fernando, você, conforme seus estudos, que Fernando não começou a estudar ontem, viu, gente? São 30 anos na lida, desenvolvendo teorias, buscando encontrar soluções. Nesses seus estudos, você está chegando muito próximo de concluir que, não sendo uma questão financeira, porque o acidente acomete empresas que têm dinheiro e empresas que não têm dinheiro, né? Não sendo uma questão de competência técnica, já que no Brasil tem formações de profissionais, inclusive escolas muito boas, evidentemente, como qualquer serviço que seja ofertado, você tem serviço bom, serviço mais ou menos, serviço ruim, é verdade, mas tem muitos bons profissionais no mercado. Então não é uma questão de profissional. Ninguém tem interesse no acidente. Então está relacionado à maneira como o indivíduo ele se comporta perante as situações de perigo. Ok? Ok. De que maneira a gente pode intervir para que o comportamento seja diferente? Esse é um desafio, Fabrício, enorme, né? E por que isso, Fernando? Você disse que é um desafio enorme. Porque hoje, né, quem é o Fabrício, quem é o Fernando, quem é o João, quem é o Pedro? Nós somos as experiências do passado. Então, as nossas verdades, elas são verdades relacionadas às nossas experiências, né? E com aquelas pessoas com quem nós convivemos. Ok. Então, se a minha verdade hoje está sendo questionada, então, para mudar a minha verdade, né, eu, né, o Fernando, o João, o Fabrício, qualquer um de nós, temos que, primeiramente, fazer uma autoavaliação. De acordo com essa minha autoavaliação, o resultado que eu estou tendo na minha gestão é um resultado positivo? Quando eu falo positivo, já que nós estamos tratando de segurança do trabalho, o meu resultado, eu permito que a área de segurança do trabalho implemente as ações que foram sugeridas pelos profissionais de SST? Ok, permito. Então, o meu comportamento perante essa situação, ela é positiva. Agora, a partir do momento, eu sei que eu tenho dinheiro, como foi a sua pergunta, né? A empresa tem o dinheiro. E contratei um profissional que também tem conhecimento. Sugeriu que implementasse ações naquele posto de trabalho. E aí, eu fiz uma autoavaliação por uma questão comportamental do passado, por uma questão de experiência no passado, que quando se falava em segurança do trabalho, isso para mim era custo, era prejuízo. Eu trago esse paradigma dentro de mim, que é a minha verdade. Essa verdade ela foi formada no passado. E aí qual é a minha ação? Conscientemente eu quero proteger o trabalhador. Mas inconscientemente, que esse inconscientemente é justamente o nosso paradigma,
é a nossa verdade, entra em cena e diz, cara, isso é custo, não vai nessa onda não, deixa de lado, já faz tanto tempo que aconteceu, nunca aconteceu um acidente aqui, então por que fazer investir? E aí você acaba fazendo o quê? Desistindo de implementar aquela ação. E aí o que acontece? Ok, naquele momento não aconteceu nada, mas aí entra a ciência, né, Fabrício? A estatística diz o seguinte, se existe possibilidade de algo dar errado, se nada for feito, um dia vai acontecer. Um dia vai acontecer. Então, se não aconteceu até agora, aí vamos contar e dizer o seguinte, eu sempre digo, né, mas nunca aconteceu. Eu digo, olha, então você contou com a sorte até agora. Né? Se a sorte dormir, possa ser que o acidente ocorra. Então, para que a sorte, mesmo se ela venha dormir e o acidente não acontecer, proteja aquele posto de trabalho. Então, Fabrício, o desafio é muito grande. Por quê? Porque é mudar a minha verdade. E quando a minha verdade ela é contrariada, eu estou brigando com o meu subconsciente. Então, quer dizer, conscientemente eu entendo. É tanto que a resposta que foi dada para mim foi essa. Eu não quero que meu trabalhador se acidente. Mas quando entra na decisão, entra o subconsciente. E aí vem justamente esta verdade. As verdades. Adquirida lá no passado. Exatamente. Né? Que segurança do trabalho é custo. Eu estou dizendo isso, Fabrício, com experiência do passado. Eu tenho 30 anos, né? Hoje, nós estamos aqui discutindo segurança do trabalho. E 30 anos atrás não se discutia. Era pior ainda. Era pior ainda. Apesar de que, com todo este avanço, apesar que também ainda é tímida, né, a divulgação da segurança do trabalho na mídia, infelizmente, às vezes se divulgam quando acontece uma tragédia, né, mas mesmo assim, nós estamos evoluindo. Né? Eu sou professor de pós-graduação, já ministrei aula para mais de 40 turmas de engenharia de segurança do trabalho. No passado, era raro você encontrar um curso de engenharia de segurança do trabalho. Então, do ponto de vista, vamos dizer assim, teórico, a gente tem muitos profissionais aí no mercado, mas ainda nós temos aí, né, infelizmente, um ranço do passado que ainda traz a segurança do trabalho como sendo isso custo. Como um custo. Como vai atrapalhar o processo, vai atrapalhar. Ou seja, não pensa, né, nas consequências caso aquele ambiente de trabalho não seja seguro, né? Não seja salutar. Fernando, tem uma frase do Derek Bock, ele foi ex-presidente de Harvard, da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e ele diz assim, ó, se você acha a educação cara, experimente a ignorância. A gente pode fazer uma analogia com a segurança do trabalho. Se você acha a segurança caro, experimente a insegurança. Experimente deixar a coisa fluir sem a segurança. Aí sim, o custo é muito mais elevado, comparado à educação com a ignorância. Se acha cara a educação, experimente a ignorância. Aí você vai ver qual é o preço. Fernando, que colocações interessantes, que perspectiva diferente, porque quando a gente fala em segurança, muita gente tem aquela visão. Você até começou falando, até confusão com segurança patrimonial. São coisas importantes, claro, mas não são a mesma coisa. Segurança do trabalho é uma coisa, segurança patrimonial é outra. E quando fala em segurança do trabalho, a pessoa sempre pensa no EPI, sempre pensa no treinamento, sempre pensa ali na cobrança do uso. A gente sabe que existem equipamentos, né, Fernando? Os equipamentos cada vez mais modernos, cada vez mais inteligentes, cada vez mais seguros, proporcionando segurança. O não uso dos EPIs tem relação direta com esse também questão do comportamento dessa experiência adquirida ao longo do tempo, que agora é difícil eu mudar para usar o EPI no momento que ele é necessário, pelo tempo que for necessário. Tem a ver também com isso? O trabalhador, o indivíduo que vai estar exposto diretamente ali em contato com aquele perigo devido à sua atividade? Sim, Fabrício, não tenho dúvida, né? Até porque também é um ser humano, né? É um ser humano e ele também tem as suas verdades. Porque hoje, né, nós temos um índice de acidente maior na construção civil, por exemplo, e a gente sabe que nós temos dificuldade, às vezes, para desenvolver um programa de segurança e saúde do trabalhador dentro da construção civil. Eu tenho uma colega que ela é técnica em segurança do trabalho numa dessas empresas de construção civil, né, e foi fazer uma abordagem para um senhor que já estava há bastante tempo nessa empresa, porque ele não estava, né, respeitando ali o uso dos EPIs. Certamente ela é bem mais jovem, né? Bem mais jovem. Né? Aí ele falou assim, ô senhora, é o seguinte, eu já tenho, né, tantos anos aqui, parece que era 20 anos, né, e não vai acontecer acidente comigo não. Fique tranquilo, né? Eu já sei o que tenho que fazer, né? E vou fazer assim. Então, veja, esse depoimento retrata justamente o que eu acabei de falar. A experiência do passado dele. Ele disse o quê? Faz 20 anos que sempre trabalha assim.
né? Só que, Fabrício, essas experiências, né, esses paradigmas, pode não acontecer, pode passar 20 anos, 30 anos, mas se existe a possibilidade de algo dar errado, como eu acabei de explicar anteriormente, isso vai dar. Agora, como é que a gente faz para fazer, como é que nós devemos fazer uma intervenção num cidadão como este, que ele já tem essa verdade muito enraizada? Aí é uma situação muito difícil. Por quê? Porque, primeiramente, a empresa tem que decidir, seu João, o senhor não vai poder ficar aqui nesse posto de trabalho dessa forma. Aí o seu João diz, não, mas eu tenho muita experiência. Vamos tentar trabalhar com o seu João de forma consciente. Só que é importante também ressaltar aqui, Fabrício, é tanto que você, né, abriu aqui a discussão questionando o seguinte, que a nossa legislação ela é robusta, e ela é mesmo, né? Aí eu tenho visto também de empresário que diz o seguinte, Fernando, eu já dei o EPI para o camarada, ele não quer usar o problema dele. Não é bem assim, né? Porque existe a responsabilidade da empresa. E, por outro lado, tem a contrapartida. Se o trabalhador não quiser respeitar as regras de segurança de forma natural, de forma consciente, a legislação também é a favor da empresa nesse aspecto. Ou seja, o próprio trabalhador, caso ele receba um treinamento, ele é conscientizado da importância daquela medida, para ele, né, principalmente. E ele acaba tendo esse tipo de comportamento, não aceitando essa medida, a empresa pode demitir por justa causa, né? Ou seja, é claro, tem todo um procedimento, né, para um trabalhador ser demitido por justa causa. Mas das condicionantes para o trabalhador ser demitido por justa causa é o desrespeito às normas de segurança. Porque se a empresa, né, está promovendo, por meio dos EPIs, a proteção do trabalhador, e este, por sua vez, não quer, né, respeitar, então a empresa vai fazer o quê? Porque a empresa vai ser penalizada. Se vier uma fiscalização, a empresa forneceu o equipamento, mas o trabalhador não está usando, quem vai ser penalizado é a empresa. Então a empresa já tem uma legislação que diz à empresa, você pode sim e deve, né, demitir esse trabalhador por justa causa, por ele não estar cumprindo com esses requisitos, que é um requisito de segurança. Mas sabemos que o trabalhador na ponta, né, ele precisa mudar o seu comportamento também. Infelizmente, trabalhador da construção civil vem aí de construções, né, do passado que não tinha muito, né, controle, criou esse paradigma e aí quer aplicar também nas grandes empresas. Sabemos que hoje tem grandes empresas aqui na cidade de construção civil e preserva a segurança do trabalho. Exato. Porém, esses trabalhadores vêm de construções, né, pequenas, que não cobrava tanta segurança do trabalho. Quando entra numa grande empresa que tenta cobrar se segurança depara do trabalho, com a nova cultura, tem essa reação. Tem essa reação. Mas também, em resumo, cai aonde? Na questão comportamento. E infelizmente, né, Fernando, não dá para fazer um meio termo, né? Tipo assim, não, vamos ambientar essa pessoa. A hora ele fica sem... Ele vai usar o EPI aos poucos. Não existe. Se naquela atividade, naquela operação, é obrigado o uso para a proteção do trabalhador, não existe aquela coisa de, eu já usei por 7 horas, dá para usar uma última hora aqui, eu vou ficar sem o cinto de segurança, por exemplo. É um cinto de segurança, exatamente. Eu já trabalhei o dia inteiro, só falta meia horinha aqui, eu vou tirar aqui o cinto de segurança, eu vou tirar aqui meu capacete, eu vou tirar aqui minha luva. É aí que o acidente acontece, né, Fernando? Infelizmente, né? Isso é muito sério, gente. Apesar, como o Fernando falou, né, infelizmente na mídia não se toca de vez em quando, mas a realidade hoje ainda é muito melhor do que há 10, 15, 20, 30 anos atrás, quando nem sequer isso entrava nas estatísticas, quando nem sequer tinha formação nessa área, não existia uma disponibilidade muito grande. Na Bahia só tinha em Salvador. No Nordeste, salvo engano, apenas 3 estados tinham formação em profissionais na área de segurança, engenheiros e técnicos. Ou seja, agora no interior da Bahia já existe formação, as empresas têm buscado profissionais, tem tecnologia que tem ajudado os profissionais a desenvolver as atividades. Mas existe um fator importante, o comportamento das pessoas. E aí vem um grande desafio, como o Fernando pontuou aqui. Como é que numa empresa a gente consegue interferir, mudar o comportamento das pessoas, sensibilizando-as, mas também cobrando, exigindo, conforme está estabelecido na legislação. E Fernando pontuou muito bem, aquele trabalhador que porventura, por rebeldia,
por paradigma, ele não usar equipamento, ele não deve permanecer naquela condição de risco, e aí muitas vezes só sobra o desligamento dele, a demissão, porque senão vai gerar um problema para a empresa. Nós ficamos muito comovidos quando teve esse último acidente aéreo, né, Fernando? Que morreram ali 62 pessoas, mas dessas 62, 4 eram os trabalhadores daquela aeronave, né? O piloto, copiloto, a comissária e as 2 comissárias. Bem, se porventura fosse ali identificado pelos registros posteriores, pela caixa preta, que foi falha exclusiva do piloto, ou deliberação do piloto, desligar o motor, coisa do gênero, a família não ia ser indenizada não, porque a empresa ia brigar bastante, quer dizer, tinha todo o equipamento, tinha toda a estrutura, mas deliberadamente o profissional usou de uma estratégia errônea. Mas não foi o caso, foi uma falha processual a ponto de levar a óbito 4 trabalhadores. Observe que, a partir do momento dessa morte, o custo da empresa é muito mais alto, porque a indenização, reparação de danos, é muito alto. Então, peguemos esse caso emblemático que aconteceu no Brasil e pode botar para qualquer outro acidente no Brasil, que não gere um impacto tão comovente como foi aquele, mas um trabalhador que vem a óbito na empresa é um problema muito sério para administrar, sem contar o embaraço policial que isso dá, né, Fernando? Porque foi uma vida, e aí vai ter que ter todo o registro policial, enfim. É muito sério essa questão da segurança, e empresários, profissionais da área de segurança do trabalho e os empregados, de modo geral, precisam estar muito atentos. Mas, Fernando, tem uma perguntinha aqui que eu acho fantástica, e eu queria que você esclarecesse para a nossa audiência. Se está relacionado ao comportamento, você tem condição de... Óbvio que isso demandaria um tempo muito maior, gente, mas Fernando vai tentar fazer um exercício muito grande de síntese aí. Como é que nós podemos ficar pelo menos 1% mais seguro por dia? Pelo menos um pouquinho. Como é que a gente cresce nosso percentual de segurança, já que a grande questão uma das grandes questões é comportamento do indivíduo perante a situação de perigo. Tem dicas para isso, Fernando? Vamos lá. Se chegar a uma conclusão aqui... Desculpe se eu lhe apertei, isso é uma questão que daria uma discussão muito mais profunda, viu, gente? Não pensou não, e a pergunta ela é muito pertinente, né? Porque chega a uma conclusão aqui, aparentemente, né? Que a questão comportamental, ela é preponderante, né? Sim. E como é que eu posso mudar 1%? Nós vivemos, Fabrício, e aí entra também os aspectos, né, não só da segurança do trabalho, mas na nossa vida. Nós vivemos dentro de um ciclo vicioso. Acordamos pela manhã, né, seguimos a nossa rotina. E em nenhum momento nós paramos para pensar. Então, se nós não paramos para pensar, isso significa dizer que no dia seguinte vamos fazer o quê? As mesmas coisas. Então, se a empresa tem um programa, aí é um programa, Fabrício, não é palestra, o pessoal confunde. Aí eu vou chamar aqui um psicólogo, uma psicóloga, e vou falar sobre comportamento no meio ambiente de trabalho e vai mudar paradigma. Não vai mudar. Tem pessoas... Sensibiliza, mas não vai. Então, a empresa tem que ter um programa justamente nesse aspecto. O primeiro aspecto é sensibilizar, é fazer com que as pessoas façam uma reflexão. Espera aí. O Fernando chegou aqui na minha empresa e pontuou aqui diversas máquinas, me fez um levantamento que eu estou com um passivo aqui de 300 mil reais. Ou seja, eu provoquei uma reflexão. O que é mudar 1% aí? Olha, eu não tenho dinheiro para fazer todas essas mudanças, mas eu vou pegar uma máquina hoje ou este mês e vou implementar, né, esta ação. Ou seja, uma pequena mudança, esta máquina com certeza já vai estar segura, já vai evitar que algum trabalhador venha sofrer um acidente. Então, do ponto de vista da gestão do empregador, né, essa mudança não precisa fazer tudo, porque às vezes eles ficam... fazer tudo de vez, né? Eles ficam apavorados, o custo é muito alto. Ok, tem um plano de ação, né? É tanto que o PGR, né, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, estabelece que a empresa deve ter um plano de ação. Então, não precisa fazer tudo de uma vez. Mas o princípio faça uma reflexão da tua gestão do ponto de vista de segurança do trabalho. Esse é o primeiro passo. E aí vai mudando aos poucos. E com relação ao trabalhador, esse trabalhador ele tem que ter ciência. Espera aí, eu estou trabalhando num ambiente que eu trabalho com solda, por exemplo. Né? Um processo de solda, a gente sabe que tem riscos químicos ali, né? Tem fumos metálicos ali. E também nós temos risco físico, que é uma radiação ali, né, não ionizante. Aquela claridade pode cegar o trabalhador. Então, ele tem que fazer uma reflexão seguinte, cara, eu fui para uma palestra, né? E nessa palestra
realmente o cara me mostrou que um soldador perdeu a sua visão por ele ter negligenciado o uso do EPI. Se ele sai com essa reflexão e diz, a partir de hoje eu não vou me permitir que eu venha trabalhar sem o EPI. Sem o EPI. E aí suponhamos que, como é a mudança de paradigma, Fabrício, ele no dia seguinte possa ser que ele vá querer fazer a mudança. Mas depois de 2, 3 dias, ele volta para o paradigma. E aí é onde tem que ter essa consciência. Né? Porque não tem outra pessoa que vai fazer por você. Tem que ser você mesmo. Então a mudança de 1% é esta. É fazer uma reflexão. Pronto, eu entendi a situação, agora eu vou mudar. Não precisa mudar tudo de uma vez não precisa ser radical. Se for, ótimo, mudou, beleza. Mas nós sabemos que a mudança de paradigma, a mudança de comportamento, ela ocorre gradativamente, lentamente. E esse 1% não vai matar ninguém. Né? Agora precisa ter a mudança. A gente não consegue chegar no 20º andar sem passar pelo primeiro degrau, né, Fabrício? Então, então assim, ó, a sua pergunta foi pertinente e eu acho que é começar a fazer. O que não pode é deixar do jeito que está. Exato, Fernando, exato. Eu gostei muito quando você falou que não é só uma questão, não é uma palestra, é um programa. É um programa. É um desejo, é algo que vai começar agora e os resultados a gente só vai perceber um pouco mais adiante. Por isso a necessidade de uma disciplina, de continuidade de ações, de melhoria de processo, mudança das máquinas. Olha o que o Fernando falou. Fernando, eu estava até, quando você comentou, me veio uma analogia aqui na cabeça, que tem pessoas que estão endividadas, que uma das estratégias é não querer saber o tamanho da dívida, para não ter que se preocupar com a dívida, e isso vai empurrando. Isso talvez se aplique para segurança. Às vezes eu quero fazer, eu tenho que fazer tanta coisa aqui, que eu não quero nem saber, eu vou deixar porque não vai. Talvez seja por aí, mas olha o que o professor Fernando trouxe. Escolha, vá fazendo 1%, faz uma. Você tem 10 para fazer, começa pela primeira. Vai fazendo aqueles pontos principais. Se cerque de profissionais que possam estabelecer ali uma priorização das atividades, né, Fernando? Atuando sempre naquela que seja mais grave, para poder pelo menos diminuir a possibilidade de uma morte ou um acidente de uma lesão mais severa, e aí você vai até chegar em todos os riscos e poder ter um ambiente mais saudável. Agora, sempre vamos passar pela questão do modelo mental. Qual é o modelo mental a adotar para que se possa fazer sentido para essas pessoas? O que é que pode ser feito, Fernando, assim, em termos de modelo mental para que as pessoas vejam essa sua fala aqui, ouçam uma palestra do professor Fernando, façam um curso com o professor Fernando e mude o modelo de pensamento. Qual é o modelo a ser adotado? Se eu estiver em casa agora ouvindo essa sua entrevista, Fernando, eu posso começar por onde? Nessa mudança, se eu não tiver a oportunidade de fazer um curso seu, de assistir uma palestra sua, mas ouvi, me sensibilizei, eu começo por onde? Como é que eu começo a mudar meu modelo mental diante da sua fala de hoje? Fabrício, olha que coisa interessante, né? Suponhamos que um trabalhador tenha lá 30 anos. Ele levou 30 anos para adquirir esse conhecimento, através da sua experiência. Então, a gente não vai mudar esses 30 anos, né, de uma semana em 2 semanas, como você citou e eu citei também. É um programa, né, um programa contínuo, até as pessoas dentro da organização ter a ciência de que realmente a mudança deve existir. Infelizmente, aliás, deixa eu contextualizar aqui, a mudança ocorre de 2 formas, né? Todas as experiências que nós temos hoje, elas foram adquiridas de 2 maneiras. Uma, por forte impacto emocional, são, né, situações que fica gravado na nossa mente, né, um forte impacto emocional, é algo negativo, e a gente traz esse forte impacto emocional e a gente tem um comportamento diante dessa situação. E outras experiências são experiências que a gente aprende de forma repetida. Ou seja, por que eu não uso o EPI? Por que eu não implemento uma ação numa máquina? Porque eu aprendi repetidas vezes que não deveria. Então, essa repetição fez com que hoje, né, eu tenha esse comportamento. Então, ficou fácil agora de saber, né, como mudar. Ou seja, eu preciso agora repetir o quê? Novas formas de trabalhar. Ou seja, se eu aprendi de forma repetidas vezes que não usar o EPI faz parte da minha conduta, o que eu preciso agora é o quê? É aí onde entra aquela questão. Eu preciso decidir. Quem tem que decidir sou eu.
Eu preciso decidir. Quando é que eu decido isso? E aí, vocês que estão nos ouvindo, não deixe chegar no nível de decisão onde seja por forte impacto emocional. O que eu quero dizer com isso, Fabrício? Não deixe que um acidente grave aconteça para você mudar um comportamento. Mude de forma consciente. Como você agora sabe, né, nessa entrevista que nós estamos fazendo aqui, nesse diálogo que nós estamos tendo aqui, que se você aprender um comportamento que você parando para analisar, esse comportamento pode te levar para uma consequência negativa, agora, através desta reflexão, decida, porque a decisão é sua. Ninguém pode intervir na sua mente, Fabrício. A única pessoa que pode intervir na sua mente é você. Não é o seu chefe, não é o seu superior, é você. Então, só que, para você mudar, você precisa ser provocado. Aqui nós estamos tendo a oportunidade de fazer uma provocação, né? Porém, uma provocação dentro de um contexto, e um contexto científico. Então, se eu quero mudar, o principal é o quê? Eu tenho que fazer essa reflexão. E aí sim, eu tenho que ter paciência para que todos os dias eu crie uma nova memória, onde esta nova memória vai me proporcionar, né, a um comportamento seguro. Essa memória, Fernando, do passado continua? Vai continuar. Só que eu vou agora fazer o quê? Eu vou criar uma segunda memória. Essa segunda memória é para um comportamento seguro. Porém, eu estou brigando com o anterior. Aí onde tem a fraqueza das pessoas. Né? Porque a mudança de uma nova memória, né, que vai se opor à que eu já tenho, é uma resistência terrível. Isso você já sabe, todos nós sabemos. Né? Porque é a mudança. Mas a partir do momento que eu começo a repetir diversas vezes esse novo comportamento passará a ser o quê? Um novo hábito. Consequentemente, eu vou ter uma nova ação. É justamente esta ação que eu decidi hoje, através da palestra que nós estamos tendo aqui, não uma palestra, né, mas uma entrevista. Esse diálogo. Tomara que um de vocês que esteja aí, né, nos ouvindo e que trabalhe num ambiente, né, de forma insegura, e que através dessa informação chegando até você tenha essa mudança, para mim já estou satisfeito, viu, Fabrício? Porque eu tenho uma missão, né, eu me comprometi comigo mesmo, de levar conhecimento para os ambientes de trabalho, por meio de quê? Por meio daqueles profissionais que têm interesse de fazer o melhor dentro do ambiente de trabalho. Consequentemente, essas pessoas vão estar desenvolvendo medidas, né, para que as empresas não venham ocasionar acidentes nos seus trabalhadores. Quem vai ganhar com isso? Empresa e empregado. E o governo, consequentemente, vai dizer assim: ótimo, Fernando, na ponta você ensinou, né, a um exército de profissionais. Esses exércitos profissionais estão dentro das empresas desenvolvendo bons trabalhos, e a gente também vamos levar, né, esse trabalho para gestores, né, e supervisor, gerente, etc., para que haja o quê? Todos nós, a segurança do trabalho é responsabilidade de todos. Então, todos nós, né, possamos, nessa mesma direção, convergindo para quê? Para ter um ambiente seguro. E, consequentemente, a gente ter o quê? Vir aqui e dizer assim: olha, a estatística do Brasil, este ano, foi reduzida a número aceitáveis. Termos, aceitáveis, não com relação a acidente com óbito, né? Mas o que nós temos que fazer é acidente zero. Óbito, acidente, né? Zero. Acidente zero. Isso aí, Fernando, você colocou um mantra, aliás, que deveria ser um mantra de todo o ambiente de trabalho. Acidente zero. E aí estamos falando de qualquer tipo de acidente, mas especialmente aqueles acidentes que causam óbito, que ceifam a vida dos trabalhadores, das trabalhadoras do Brasil, que acaba interferindo no governo, acaba interferindo na família, acaba interferindo no futuro de uma geração. Porque imagina quando um pai de família, uma mãe de família venha a falecer por conta de um acidente de trabalho e deixam filhos menores. Como é que é o desenvolvimento disso? É uma consequência inimaginável. A gente não consegue imaginar quais são as consequências negativas de um acidente. Mas, obviamente, que a gente sabe que essa é uma realidade e precisamos enfrentá-la. Não tem mais condição de esconder a quantidade de acidentes que acontece e as consequências negativas. Fernando, o papo está maravilhoso, mas infelizmente a gente não consegue avançar. Já são 12 horas e 56 minutos. A gente tem aqui 3 minutinhos no máximo, né, Jonathan, para poder encerrar o programa. Eu quero pedir para você fazer suas considerações finais e, caso alguém esteja nos ouvindo
que queira, de repente, encontrar o professor Fernando, que queira ter contato, seja empresa, seja trabalhadores e tal, como é que seria uma forma de te encontrar, Fernando? Redes sociais, como é que é? Você poderia nos mostrar, falar isso, para que as pessoas possam ter mais acesso a todo esse cabedal de conhecimento que você tem e a seu altruísmo, né, em querer levar isso, como você colocou, como uma meta. Uma meta não, perdão, uma missão, é mais do que uma meta, é uma missão, um compromisso assumido consigo mesmo de levar o conhecimento às pessoas. Fabrício, primeiramente, né, agradecer pelo convite, né, você viu que a gente se empolga, né, ficaria aqui até o final da tarde falando sobre o tema. Então, assim, primeiramente é agradecer, né, e dizer assim, estarei sempre à disposição. Como você pontuou ali no início, né, eu sou professor ali do Instituto Federal, né, do IFBA, e a gente tem, né, inclusive, curso de técnica de segurança do trabalho, né, justamente já com este objetivo, né, que esses profissionais estão aí levando esses conhecimentos para dentro do ambiente de trabalho. Nós temos também disciplinas focadas para os alunos de engenharia, de toda a engenharia do IFBA também, né, e dos cursos técnicos, ou seja, as instituições, né, eu vou falar, né, da do IFBA, que é onde eu estou trabalhando, mas todas elas têm disciplinas voltadas para a segurança do trabalho. Então, isso é muito positivo. Muito positivo. Quanto mais pessoas, né, terem consciência da segurança do trabalho, porque esses alunos hoje, amanhã serão gestores, ou coordenadores, ou gerente, ou dono de empresa. Se eles já saem com essa consciência, né, isso vai ser muito positivo. Então, assim, o meu contato, né, eu tenho um WhatsApp ali, que seria 77, que é o código, né, o 98832, né, 3030. É um prazer, se caso, alguma empresa, alguma pessoa, alguma instituição que queiram, né, levar alguma palestra, né, relacionada ao tema, né, estou à disposição, né, como falei, minha missão é essa. Então, eu acredito que o conhecimento é fundamental, né, esconder da realidade não dá, né, eu acho que a gente tem que apresentar. E tem no Instagram também ali, né, Fernando Mota, professor, né, ou seja, caso vocês queiram também entrar em contato comigo, pode ficar à vontade, tá bom? Então, mais uma vez, agradeço aí pelo convite, né, e me colocar à disposição também para outros momentos. Maravilha, maravilha, professor Fernando. Então, só repetindo o WhatsApp, Fernando, você falou? 988 32 3030. E no Instagram? Fernando Mota. Professor. Então você vai encontrar o professor Fernando, bota lá Fernando Mota, que vai encontrar a página do professor Fernando, ali ele anuncia, mostra onde ele se encontra, quais são os cursos, de uma maneira de você, mais uma forma, né, de entrar em contato com o professor Fernando. Tenho certeza que qualquer dúvida que seja encaminhada, ele responderá com o máximo de prazer, além de abrir uma possibilidade de um diálogo ali com essa pessoa que esteja questionando. Fernando, mais uma vez, muito obrigado. Vitória da Conquista, um abraço, agradeço a todos os ouvintes. O tempo já está chegando bem no finalzinho, temos só 15 segundinhos, só desejar aí uma excelente tarde a todos e até amanhã, se assim o nosso bom Deus permitir. Um abraço, Vitória da Conquista, um abraço, Jonathan, muito obrigado, Jonathan, por nos acompanhar e até amanhã, às 12 horas, aqui na Melodia FM.